falou comigo durante toda a semana. Sabe, Deus martelou comigo. E você sabe que eu já disse outras vezes que eu não sou pastor de chegar aqui, abrir a Bíblia, vamos ver o que Deus tem para falar. Não, eu não tenho. Eu estudo em casa, eu medito em casa, eu oro, peço a direção de Deus. E quando Deus coloca no coração, não dá. Algumas pessoas até falaram assim: pastor, por que você não prega sobre isso? Eu falei: o dia que Deus mandar eu prego, né? Eu não pego aí, né, e venho aqui e abro a Bíblia. Não é o meu estilo. Eu gosto de estudar, meditar na palavra e entender o que o Espírito Santo quer falar comigo. Aí o que ele falou comigo, eu compartilho com você, porque aí eu sei que veio da parte de Deus. E se cortou cá, vai cortar aí também, que é uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Quero ler com você no livro de 2 Samuel, capítulo 9. O tema da mensagem: Lodebar não é o meu lugar. Até rimou, mas ninguém merece Lodebar. Você já tinha ouvido falar de Lodebar? Pois bem, se não ouviu, vai ouvir de Lodebar e você vai falar assim: eu também não quero Lodebar para a minha vida. Às vezes você fala Lodebar é lá no Velho Testamento, mas meu irmão e minha irmã, tem muitos Lodebar por aí no nosso dia a dia, e nós vamos entender um pouquinho isso. Eu quero ler com você os 3 primeiros versículos. 2 Samuel, capítulo 9, o versículo 1, 2 e 3, eu quero ler com você. Amém? Encontraram aí? Glória a Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: é tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul, para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Quero parar aqui, a gente vai continuar lendo depois, mas eu quero que você se volte para cá agora. Vamos entender um pouquinho esse trecho para nós nos situarmos na palavra. Lodebar significa lugar deserto, lugar árido, lugar do esquecimento, lugar dos esquecidos. Tem várias formas de interpretar e de entender isso. Então lá para Lodebar era enviado todo tipo de pessoa que estava aleijado, por exemplo, como é o caso aqui do filho de Jonatas. Para onde mandava ele? Para Lodebar. Tinha alguém doente com uma enfermidade que na época era a lepra. Para onde mandava esse povo? Lodebar. Tinha alguém que estava perturbando a sociedade, talvez fosse uma pessoa que é tomada por um espírito de embriaguez, estava bêbado. Para onde mandava? Para Lodebar. Tinha alguém que não era bem-vindo na sociedade, para onde mandava? Lodebar. Tudo que a sociedade não queria mais era mandado para onde? Para Lodebar. Era o lugar do esquecimento. Caiu lá, não tinha água, lá era terrível a situação. Um menino foi mandado para lá, chamado Mefibosete, ou Mefibosete, depende de como você faz a leitura. Esse menino era filho de Jonatas, um grande amigo de Davi. E esse Jonatas era filho do rei Saul. Rei Saul teve um filho, né? Esse filho Jonatas. E esse Jonatas ficou muito amigo de Davi. E eles fizeram um acordo com eles: olha, Davi, eu vou te ajudar em tudo. Ele: Jonatas, o que você precisar de mim, eu também vou ajudar. Eles fizeram um acordo. E o acordo não era aquele de interesse, não. Era nas horas difíceis mesmo. E os filisteus, os adversários do povo de Israel, um dia invadindo o lugar onde estava Saul, os seus filhos e os seus netos, incluindo Mefibosete. O que acontece? A mulher que estava cuidando de Mefibosete saiu correndo com essa criança, 5 anos de idade. E nessa correria para fugir da guerra, para fugir da morte,
porque os filisteus vieram para matar, foi sair correndo e essa criança caiu e quebrou os 2 pés. Que ficou aleijado dos 2 pés, os pés não tinha gesso, não tinha nada, não tinha cuidado, eles estavam fugindo. Foi parar nessa cidade chamada Lodebar. Ali em Lodebar ele ficou muito tempo. O rei Saul morreu, se suicidou, se jogou em cima da espada, morreu ali. Depois disso Davi ocupou o trono. Davi já estava reinando, mas ele tinha um acordo, ele tinha ali uma situação que ele tinha combinado com Jonathan. E aí ele começou a procurar, olha, veio na cabeça de Davi: será que tem alguém ainda que eu preciso ajudar? E eu fiz um acordo com Jonatas, deve ter alguém sabe se tem alguém da família de Jonatas que está perdido ainda, que eu possa usar de benevolência, que eu possa fazer alguma coisa por ele? Aí chamaram um servo da época de Saul, chamado Ziba. E esse Ziba foi chamado e ali apresentou: aqui está o seu servo. Ele falou: existe alguém? Existe. E olha, que quando Ziba foi se referir a Mefibosete, o que ele falou? Ele falou: tem lá um aleijado. Ele não falou: tem lá um filho de Jonatas, tem lá Mefibosete, tem lá, não, ele falou, ele já atacou com uma característica pejorativa, ele já atacou: não esquenta não, tá o cara lá, não precisa se preocupar com ele não, ele é aleijado. E pessoas que têm problema, tem que ficar em Lodebar mesmo. Ele não falou dessa forma, mas deu a entender que ele falou assim. Mas Deus tem o propósito. Eu quero falar para você que Mefibosete era o terceiro na linhagem do reinado. Saul teve Jonatas, que assumiu o lugar de Saul. E quando Jonatas falecesse, quem assumiu o lugar de Jonatas? Mefibosete. Então ele vivia na casa do rei, ele estava acostumado com bem bom, ele tinha de tudo, ele vivia na mesa do rei. Mas de repente a vida dessa pessoa, desse jovem, desse menino mudou. Foi lá do reinado, foi para um lugar que era desprezado, que as pessoas tinham até medo. Às vezes acontece na nossa vida. Um dia nós estamos bem, levantamos sorrindo, cantando, e no outro dia as coisas estão difíceis. Parece que mudamos de planeta, mudamos de mundo, parece que tem uma reviravolta. Tudo bem, naquele dia a família está bem, mas no dia seguinte parece que a família houve um reboliço, parece que jogaram uma bomba. Tudo mudou, no serviço está uma benção no outro dia, mas você chega no outro dia, parece que está tudo virado de perna para o ar. Foi assim que aconteceu na vida desse menino. E às vezes isso acontece na nossa vida. E ele ficou esquecido, ele ficou colocado em uma cidade que era do esquecimento, um lugar seco, lugar árido, não tinha nada. E o duro de tudo isso, que talvez ele lembrava, porque ele já tinha 5 anos quando isso aconteceu com ele. Contavam da cidade tudo aquilo que ele tinha, falava para ele: ó, seu pai era rei, o seu avô era rei, o seu pai era príncipe, você ia assumir o lugar também como rei, você estava na linhagem. Ele ouviu tudo isso. E quantas vezes nós não recebemos pessoas diante de nós e falou assim: olha, você perdeu tudo, hein? O Salmo 70 é muito interessante, é muito lindo. Eu gosto do Salmo 70, quando Davi fala: Senhor, apressa em me ajudar. Apressa, que aqueles que me acusam, aqueles que se levantam contra mim, que se volte atrás, envergonhado. Davi. Então muitas coisas vão nos levantar contra a nossa vida, muitas coisas vão acontecer com a nossa vida, mas tudo isso não vem para nos derrotar não, isso vem para nos ser ali levantado e glorificar o nome do Senhor. Tenho certeza que muitos aqui, se não viveu, pode estar vivendo em um momento de dificuldade, pode estar no Lodebar da vida, pode estar num ponto que você não sabe o que fazer, você está numa situação que parece que Deus esqueceu de você. Mas ei, Deus vai levantar um Davi para te tirar daí.
Deus vai levantar aí alguém para te tirar desse lugar. Deus vai te dar, a situação vai mudar, a situação vai melhorar. Não esmoreça, creia. Você tem um espaço na mesa do Rei, que é o nosso Senhor Jesus. Você tem uma casa sendo preparada por Ele. Não desista, não entregue. De repente, Davi fala para os seus soldados: ei, fiquei sabendo que tem um menino lá, Mefibosete. Pega os carros, pega os soldados e vá para Lodebar. Vá lá para Lodebar, porque eu quero que você traga ele para cá. A história de antigamente é que quando um rei assumia o lugar do outro, todas as pessoas que pertenciam, era da família do rei anterior, era morta. O rei que assumia o trono, ele matava todas as famílias daquele que perdeu o trono, para que ele não fosse ameaçado. E de repente, em Lodebar, entra a comitiva de Davi perguntando assim: aonde mora Mefibosete? Eu fico imaginando o coraçãozinho desse menino, desse jovem já. Eles vão me matar. Eles descobriram que eu sou neto do rei Saul, e eles vão achar que eu sou uma ameaça para ele. Aí fica a insegurança. E quantas das vezes, quando nós cometemos erros e pecados, nós temos o mesmo sentimento de chegar diante de Deus e confessar o nosso pecado. O inimigo coloca na nossa cabeça que se nós chegarmos a Deus para confessar os pecados, Ele vai nos desprezar. Mas Deus jamais joga fora aquele que são apresentados a Ele. Você pertence a Deus. O Senhor veio do céu para salvar eu e você. Então não dê ouvidos ao inimigo, porque o Senhor tem um lugar alto para mim e para você. O Senhor nos levantou como cabeça e não como cauda. Quando aquela comitiva entrou nessa cidade, começou a haver um rebuliço lá. Mefibosete vai morrer. O rei descobriu que ele está aqui, que ele é neto do rei Saul, e vai ter morte nessa cidade. Chegaram até Mefibosete. Mefibosete, é você, neto do rei Saul. Eu fico imaginando, não está escrito, mas eu fico imaginando Mefibosete tremendo de medo, achando que ia morrer, achando que ia acontecer uma coisa terrível com ele. Às vezes, muitos de nós não vemos para a igreja, porque Deus, muitas vezes é traçado pelo inimigo como um monstro. Olha, e de certa maneira, Deus hoje é nosso advogado. O Senhor Jesus é meu e seu advogado. Se eu cometi algum erro, eu procuro advogado que ele me defende diante do juiz. Quem que é o juiz? Deus. Mas esse advogado, que é Jesus Cristo, que nos apoia, que nos ensina, que nos ajuda, vai chegar um dia que esse advogado, ele vai se tornar o juiz. Ele vai, em vez de interceder por mim, por você, ele não vai fazer mais isso. Mas o que ele vai fazer? Ele vai ver se o seu nome está no livro da vida. E se não tiver mais, se o seu nome não estiver lá, ele vai falar assim: ó, aparta daqui que eu não te conheço. O advogado hoje será o juiz amanhã. Ele estava sendo levado, Mefibosete estava sendo levado agora. Deus enviou alguém lá, Davi, para tirar ele daquele lugar deserto, de destruição, de fome, de sede. Estava levando para a casa do rei. Versículo número 4, vamos ler aí agora. Então Davi pergunta: e onde está? 2 Samuel 9:4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-os com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui teu servo. Então lhes disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul,
teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? O que eu aprendo aqui, meu irmão? Duas figuras. Jonatas, Deus ministrou no meu coração: olha, Osmir, Davi, eu vejo na figura de Davi a figura de Jesus, a figura de Deus. A figura de Jonatas, a figura de Jesus. E na figura de Mefibosete, eu e você. O lugar árido, Lodebar, é esta terra, que se a gente não estiver atento, nós acabamos caindo numa armadilha, num buraco, e esse buraco não é de rua, é o buraco espiritual. Deus sempre vai interceder, fazer com que alguém se entregue no nosso lugar. Fez um laço de amizade, de relacionamento, que foi Jonatas, e agora Deus quer nos tirar da situação que nós estamos vivendo. Como está a tua vida? Que lugar você vive? Qual é a situação que você está vivendo? Tem o Lodebar aí? Você é filho do rei. Não é o rei Saul que você é filho, mas você é filho do rei dos reis. Jesus veio para te resgatar. Jesus veio para te trazer de novo, para sentar na mesa do rei. Jesus te traz de novo. Jesus viu que eu e você estávamos perdidos nessa terra chamada Lodebar. O Senhor te traz agora uma nova esperança, através de Jesus Cristo. A mesa que o Senhor nos coloca, talvez comece com a ceia de domingo, que você começa a participar de uma mesa onde houve um sacrifício de um homem por mim e por você, para que eu tivesse vida eterna e você também. Foi preparar moradas para mim e para você. Deus vai vir nos tirar aqui dessa terra. A palavra de Deus me ensina que aqueles que morreram serão ressuscitados primeiro, e depois os que estiverem vivos. Mas todos nós que estivermos em Cristo seremos levados. E aqui tem um povo que vai para o céu. E aqui tem um povo que é abençoado. Tem um povo que se entregou para Jesus, e o Senhor vai vir buscar você. Toda dor, todo sofrimento. Lodebar nunca mais. Lodebar não é meu lugar. Eu não estou vivendo aqui, mas eu vivo para estar lá. Lodebar não. Lodebar não é o meu lugar. Você é um escolhido de Deus. Talvez, como aconteceu com Mefibosete, que estava sendo carregado por alguém, e aí aconteceu um acidente, e acabou parando em Lodebar. Então eu quero pedir para você que nesta noite, não deixe ninguém te carregar não. Não deixe ninguém te levar para cá ou para lá. Deixe sim Jesus te conduzir. Deixa Jesus te levar para perto da mesa, para perto do rei, aonde não haverá falta. E o interessante que nós lemos aqui, que Davi falou para Mefibosete: olha, tudo que o seu pai tinha, o seu avô tinha, eu vou te restituir, é seu. Então ele não perdeu nada. E ele estava na mesa do rei, sendo tratado como filho. O que nós somos de Deus? Filhos de Deus. O Senhor está resgatando a tua vida. Você que abriu o teu coração, Deus está resgatando a tua vida, talvez dessa terra, dessa situação árdua, desse deserto que talvez você entrou nessa porta dizendo assim: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não aguento mais viver, é tanta pressão, é tanta coisa, e as coisas começaram a desandar, parece que nada dá mais certo. O Senhor que tira você do Lodebar está aqui nessa noite. O Senhor que se entregou e te chama para fazer parte da mesa está aqui nesta noite. Ele pode mudar a minha e a sua história, mas como Mefibosete eu preciso aceitar, a ser levado, eu preciso acertar, ir até onde está o rei. O rei poderia ir a Lodebar? Podia, mas qual foi a ordem? Traga ele aqui.
E aí nós entendemos que está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Quem quer, quem precisa, tem que ir. Se eu quero, eu tenho que ir. Quantas vezes, eu não fui na igreja porque eu estava cansado. Perdeu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é para ir a Ele, todos que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e o Senhor tem uma promessa. Ele diz que vai aliviar. Essa pessoa que não veio, vai ficar com a carga, vai ficar com o peso até o próximo culto. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o rei sim manda alguém, como Deus mandou Jesus. Ele mandou ali alguém para buscar. Você veio. Você nesse momento está na presença do Deus Todo-Poderoso. Lembra que eu falei 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente? Ele está nesse lugar. Ele está aí do seu lado, de repente querendo falar com você, e seu pensamento está em outro lugar. Volte o seu pensamento para o Senhor. Eu estou falando de uma coisa aqui, tem gente que às vezes aqui começou a viajar, começou a pensar lá fora. Ei, não é hora de pensar lá fora, porque você está aqui dentro para ser alimentado, fortalecido. Mantenha-se aqui dentro, não fique igual velório, só de corpo presente não, mas fica com teu espírito aqui também. Fica de corpo e alma aqui dentro, para que a bênção do Senhor possa tomar a tua vida. E depois, com todo alimento, com todo o fortalecimento do Senhor, aí sim você vai lá para fora e você vai ter autoridade sobre aquilo que se levanta contra a sua vida. Lodebar não é meu lugar. Eu preciso mudar a minha vida. Talvez você disse nessa semana: parece que Deus esqueceu de mim. Talvez Mefibosete também tenha dito isso. E ele tinha uma linhagem, era para ele ser rei. E talvez você tenha dito: eu tinha tudo para dar certo, e tudo deu errado. Tudo aconteceu porque alguém estava carregando esse menino. E eu pergunto para você: quem está te conduzindo? Quem está te levando para onde você quer ir? Você está deixando alguém te levar? Ou você está conduzindo alguém? Mefibosete foi ser carregado, quebrou os pés, ficou aleijado e foi parado numa terra do esquecimento. Mas um dia Deus se lembrou dele, e nessa noite Deus está se lembrando de você. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Queria chamar os pastores aqui à frente. Pastora Val, presbítero também. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos interceder, nós vamos orar. Meu irmão, não precisamos de muita coisa, nós precisamos só de uma coisinha do tamanho de um grão de mostarda, chamado fé.